Tudo é energia. Dose de energia número 177. Oi, gente, tudo bem? Então, hoje, nesse episódio, acaba sendo um pouco ainda da continuação do que a gente falou. Na verdade, não é uma continuação, mas tem muito a ver com o que eu falei nos últimos episódios, principalmente no último, onde eu comentei sobre a nossa energia, como a nossa energia afeta e atrai a nossa tribo. Então, de acordo com como você está, se você é uma pessoa alegre, sempre pra cima, você acaba atraindo pessoas assim para você. E nesse episódio que eu reservei para gravar hoje, ele fala, é um texto de autor desconhecido. Se alguém souber, por favor, você que está escutando e você sabe quem é o autor, vou ficar muito feliz de saber da onde veio para eu poder colocar os créditos nesse texto. Mas ele fala sobre, então, energia, sobre frequência vibratória. Porque a gente emite ondas de energia. Então, quando a gente fala, não é só o nosso estado emocional, e realmente acontecem vibrações, que é uma frequência vibratória que sai da gente. Então, essa frequência ela vai mudar de acordo com o nosso estado, de mais feliz, mais triste. Então, isso visto, então, pela física quântica. Isso é um assunto que eu quero ainda estudar bastante, que já escutei algumas palestras sobre isso, mas, assim, de uma maneira bem básica, é entender que tudo é energia. Todas as coisas grandes e pequenas são formados por pequenas partículazinhas que estão juntas, conectadas e estão em uma certa frequência. Então ele fala assim que são 7 coisas que afetam a nossa frequência vibratória, de acordo com a física quântica. A vibração na física quântica, ela significa que tudo é energia. Nós somos seres, então, que vibram em certas frequências. E cada vibração equivale a um sentimento. Então, como eu falei, quando a gente está triste ou feliz, essa vibração ela vai ser diferente. Isso vai afetar o nosso mundo vibracional. Por isso que a frequência que a gente tem afeta a frequência que está ao nosso redor, que vai afetar a frequência de outras pessoas. E ele fala assim, apenas 2 espécies de vibrações, a positiva e a negativa. Qualquer sensação faz com que você emita uma vibração, então que essa vibração então pode ser positiva ou negativa. Então, as 7 coisas que afetam essa vibração, para a gente entender, para a gente estar sempre procurando, né, ter uma vibração boa, para estar, como a gente fala, vocês já ouviram falar, se você quer mudar o mundo, mude a você primeiro. Então, a gente vai mudar a nossa frequência, o cuidar da nossa frequência vibracional, para que a gente afete de maneira positiva o mundo que está à nossa volta, e isso, em consequência, vai voltar para a gente de uma maneira muito boa também. A primeira coisa que afeta a frequência vibracional é o pensamento. Todo pensamento ele emite uma frequência para o universo, e essa frequência ela retorna à origem. Então, no caso, se você tem pensamento negativo, desânimo, tristeza, raiva, medo, tudo isso volta para você. E é por isso que é tão importante que você cuide da qualidade dos seus pensamentos e aprenda a cultivar os pensamentos mais positivos. Segunda coisa, as suas companhias, as pessoas à tua volta influenciam diretamente a sua frequência vibracional. Se você se rodeia de pessoas felizes, positivas, determinadas, também entrarão nessa vibração, que é o que eu estava falando no começo. Como você pode influenciar os outros também te influenciam. Então, agora, se você se rodeia de pessoas que só reclamam, que falam, que estão sempre achando coisas ruins, que são pessimistas, tenha cuidado, porque eles podem estar diminuindo a tua frequência. Quando a gente está numa frequência negativa, a nossa vibração ela é mais, ela tem uma frequência menor. E quando a gente está numa frequência positiva, a frequência nossa é maior. Então, se você está perto de pessoas que estão sempre reclamando,
você pode ser afetado e a sua frequência diminuir. Então, consequentemente, impede que você faça a lei da atração funcionar a seu favor. Porque mesmo que você esteja emitindo coisa boa, se você deixa se influenciar por essa vibração negativa, isso vai ter uma consequência negativa para você. A terceira coisa é a música. Música é muito poderosa, gente. Eu adoro. Se eu quero levantar o meu astral, é ligar música, é ligar alto, cantar. E não é só a tonalidade, como é que eu vou dizer assim? O ritmo da música, não é só isso. É bom a gente prestar atenção nas letras das músicas, o que a gente está escutando. Se você só ouvir música que fala de morte, traição, tristeza, abandono, tudo isso vai interferir no que você está vibrando. Então preste atenção nas letras de música que você ouve, porque pode estar diminuindo a sua frequência vibracional. Lembre-se que você atrai para a sua vida exatamente aquilo que você vibra. Então a gente precisa vibrar coisas boas para trazer coisas boas. A quarta coisa são o que a gente vê, as coisas que a gente vê. Quando você vê programa por exemplo, programa de TV que vão falar de desgraça, de morte, de traição, o seu cérebro aceita isso como uma realidade e libera toda uma química em seu corpo, fazendo com que a tua frequência vibracional seja afetada. Então, vê coisas que te fazem bem e te ajudam a vibrar numa frequência mais alta. Então, procure coisas boas. Tem um filme da Disney que é muito legal, que fala sobre isso, sobre quando a gente assiste muita desgraça, a gente acaba acreditando que o mundo é desgraça. Porque o teu corpo ele vai entender que é aquilo que está ali, e aí a gente começa a querer se preparar para sobreviver a toda aquela desgraça que a gente está vendo. Então procure mais notícias boas, ou pare de ver tanto jornal, pare de acompanhar tanta desgraça, que você vai ver o quanto vai mudar isso na tua vida. O ambiente é a quinta coisa que pode afetar, então, a tua vibração. Então, seja em casa ou no trabalho, se você passar muito tempo com o teu ambiente de trabalho desorganizado, isso pode ser desorganizado, sujo, isso também afeta a tua frequência. É sempre bom a gente estar se organizando. Muita gente já ouviu falar que se você está num ambiente desorganizado, onde você vai trabalhar, é porque a tua mente está desorganizada também. Então, você precisa organizar aquilo para estar com uma sensação melhor, e você vai ver que a tua vibração vai ser melhor quando você trabalha num ambiente mais organizado. A sexta coisa que afeta a tua frequência vibratória são as palavras. Se você costuma reclamar e falar mal de coisas, de pessoas, isso afeta a sua frequência. Para manter a tua frequência alta, é essencial que você elimine esse hábito de ficar reclamando, de falar mal dos outros. Então, tenha sempre, mais uma vez, falando em consciência, traga consciência para o que você está falando e reclamando. Pensa, peraí, não preciso disso, eu não preciso falar isso. Eu vou, no lugar de reclamar, vou agradecer pelo que eu tenho, vou agradecer pelas oportunidades e vou parar de reclamar. Isso vai ajudar na tua frequência vibracional também. Então, evite fazer drama, ficar se vitimizando, ai, coitadinha de mim. Assuma a responsabilidade por tudo que você escolheu na tua vida e, assim, você aumenta a sua frequência vibracional. E a última coisa é a gratidão. A gratidão, eu falei já um pouquinho também da gente ser grato pelo que a gente tem. A gratidão, ela afeta positivamente a nossa frequência. Esse é um hábito que a gente precisa incorporar na nossa vida. Comece sempre por agradecer tudo que você tem, pelas coisas boas, mesmo agradecendo por situações que aconteceram na tua vida, que essas situações vão te deixar mais forte, todas as experiências que você teve. A gratidão, ela vai abrir portas para que as coisas boas sempre fluam positivamente na sua vida. Já falei aqui, eu tenho o costume de fazer o diário, de escrever todo dia, agradecendo as coisas que eu tenho e as coisas que eu quero ter, sempre no presente, como se eu já tivesse as coisas. Eu agradeço pela minha saúde, pela família e por coisas pequenas também. E antes de dormir também, eu faço um pequeno resuminho do como foi meu dia e agradeço pelo dia que eu tive. Seja ele desafiador, seja ele muito
gostoso, eu sempre agradeço. É um hábito que eu estou fortalecendo cada vez mais em mim. Não foi uma coisa que eu sempre fiz, mas isso já tem um tempinho que eu tô fazendo e ajuda muito. A gente percebe quanta coisa boa que a gente já tem. E como a gente percebe isso, a gente acaba ficando feliz, nossa frequência vibracional aumenta e isso então atrai coisas boas pra gente. Beleza, gente? Era isso que eu queria falar pra vocês, queria passar essa frequência boa, essa energia boa pra vocês. Lembrar que tudo é energia, nosso pensamento, nossas atitudes, tudo é energia. As pessoas, animais, tudo que tá à nossa volta, a natureza, coisas pequenas, coisas grandes, tudo é energia. Então a gente precisa trabalhar no que a gente tem controle, que é a nossa frequência vibracional. Então a gente vai mudar o nosso estado e isso vai trazer muitas coisas boas para nossa vida. Beleza? Muito obrigada, gente. Não esquece de ir lá no meu Instagram, dea.brito, Brito com 2 T's. Eu coloco as informações do podcast lá, compartilho algumas coisas da minha vida, o que está acontecendo, reflexões, eu coloco lá. Então, eu espero vocês lá. Comente o Dose de Energia lá. E até amanhã, então. Beijo, tchau, tchau.